Bom dia a todos. Hoje eu vou ler a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, 94, pelo Espírito Emmanuel. Salvar-nos. Salva a ti mesmo e dá-nos. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continuando através dos séculos. A criatura humana podia compreender o sacrifício do Senhor. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glória sanguinolenta, heróis da destruição e a caminho de altares e monumentos de pedra. Aqueles dias, porém, distanciara-se do pacto para conquistar de si mesmo, a fim de possuir, a fim de possuir. Nada pedia dos homens para si próprios, no propósito de enriquecer a vida, entregava-se à vista disso, não faltaram os escarnecedores do momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou o mestre que, ao nos socorrermos no campo da maldade e ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Se nós demoramos colocados à ilusão do se somos trabalhadores e realmente interessados em engrandecimento na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, sempre gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as responsabilidades graves no mundo, chama-nos poucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, tidas da dor sagrada que nos arrebata à esfera sublime, passa junto de nós, exibindo gestos únicos e recordando altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosa, e desce da cruz. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pai misericordioso, agradecer a Ele por mais esse domingo, por mais a oportunidade de estarmos vivos nessa terra bendita. Agradecer a Ele pela lição que nós dia. Agradecer Ele as dificuldades. Essas dificuldades, Senhor, que nos faz mais fortes, faz a gente se renovar a nossa fé, a nossa esperança. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos, Senhor, um pouco mais do seu ensino, do seu exemplo. Agradecemos a meus pais, que sempre estão nos incluindo, nos sustentando e amparando. Permaneça em nossos corações, hoje e agora. Gostaria de chamar a companheira Eleonora, nossa palestrante no dia. Bom dia, queridos amigos do Culto Pedro.
É com muita alegria que eu estou aqui nesse domingo para fazermos juntos essas reflexões acerca da doutrina espírita. E o tema abordado será a comunicabilidade dos espíritos. Eu vou iniciar, né, o nosso estudo com a seguinte questão: quem, em algum momento da sua vida, já não fez essas perguntas? O que acontece com a pessoa quando morre? A pessoa deixa de existir ou a sua alma vai para algum lugar? Será que eu vou rever a pessoa querida que morreu em algum momento da minha existência? Quem será que nunca fez essas perguntas? E eu vou pedir licença a vocês para fazer um relato pessoal, né? Que eu, aos 14 anos, né, o meu pai desencarnou quando eu tinha 14 anos. E essa situação foi muito difícil para mim, muito confusa, não apenas pela perda do meu pai, mas porque eu não conseguia aceitar e compreender aquela situação. Ele tinha 36 anos, havia concluído uma faculdade, porque não teve oportunidade de estudar antes, e estava no auge da sua vida profissional, tinha 5 filhos, e eu não achava que aquilo fazia sentido, né? Você lutar, 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 e de repente sumir, acabar, alguma coisa tinha que ter um sentido maior. Deus não seria justo de interromper uma caminhada, né? Assim, pelo meio. E aí eu não obtive respostas e consolo na religião que eu tinha no momento, que era a Igreja Católica, que eu não me respondia, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou ficava no meio, no purgatório, e aquilo não me atendia. E eu passei o primeiro ano assim, desmaiando, muito conflitante, sem dormir, a cabeça cansada de tanto pensar. A minha mãe trabalhava no liceu, dando aula, e ela trabalhava junto com o professor Clóvis Tavares, com a sua esposa, a dona Hilda Mussa, e eles convidaram para me levar na Casa Espírita, na Escola Jesus Cristo. E durante um ano eu fui à Escola Jesus Cristo nas palestras de domingo. E ali eu obtive respostas das minhas questões. E aí eu parei de passar mal, parei de desmaiar, parei de ficar exausta e cansada buscando respostas. Estou relatando essa experiência pessoal para mostrar quem nunca teve essas questões, quem nunca perguntou isso. E em todo o tempo da humanidade, essas questões estavam presentes no pensamento das pessoas, né? As pessoas sempre querendo saber, questionando o que acontece, né, com aquele que morre. Ele vai para algum lugar, ele acaba, ele continua existindo, né? Então, deixando de lado a questão materialista, que é aquela visão que diz que quando você morre você acaba, né, por razões óbvias, né, que já está provado, já tombado essa teoria por inúmeros fatos, concluímos então que o homem continua existindo após a sua morte. Mas de que forma ele continua existindo? Em que lugar ele continua existindo? Será que esses seres inteligentes, né, que são os homens, né, os espíritos, né, dos homens que viveram aqui, podem se comunicar conosco? Então, pela razão, né, pela lógica, mostra que nada é impossível, é impossível, nada impede, né, a comunicação desses espíritos com aqueles queridos que estão encarnados. E essa intuição, ela não teria fundamento se não fosse tão generalizada entre os povos e ao longo do tempo, né? Em qualquer lugar do mundo e em todo tempo, todos tinham essa intuição, mesmo sem prova concreta, de que o homem continuava existindo após a sua morte. As religiões têm por base a existência de Deus e o futuro do homem depois da morte. Esse futuro, que é de capital interesse da criatura, se acha necessariamente ligado à existência de um mundo invisível. Então, para que exista, né, os espíritos, para que o homem viva após a morte, há de se existir um mundo invisível, esse mundo onde que é abrigado, né, pelas almas desencarnadas, ou seja, pelos espíritos.
As almas ou espíritos dos que vivem, eles constituem um mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Então, o mundo invisível, né, é aqui. O mundo invisível é na atmosfera, né? Esse mundo invisível nos circunda, né, em todos os lugares. Onde há homem, há espíritos. E se esses últimos, os espíritos, têm o poder de se manifestar, devem ter tido em todas as épocas, né? Como comprovam as histórias e as religiões de todos os povos, vários fatos que mostram a manifestação dos espíritos. Então, vivendo o mundo visível em meio ao mundo invisível, né, com o qual se acha em contato perpétuo, eles reagem incessantemente um sobre o outro. Reação que constitui a origem de inúmeros fenômenos que foram considerados sobrenaturais por não lhes conhecerem a causa. Lógico, se está o mundo visível, né, existe junto com o mundo invisível, né, eles estão ali junto, lógico que eles interagem um com o outro, provocando, dando origem a inúmeros fenômenos que o homem considerou sempre como sobrenatural, porque não lhes conhecia a causa. Mas essa ação entre o mundo invisível e o visível é uma das leis da natureza. Sem ela, a harmonia estaria perturbada. Então, não é nada de sobrenatural, é lei da natureza essas comunicações. Então, sendo uma lei da natureza, nada tem de sobrenatural. Ela se assemelha a todos os fenômenos naturais que outrora não se conheciam as causas, como os efeitos da eletricidade, da luz, etc. Então, nós sabemos que outrora, né, se delegava a Deus, né, se era, né, dava um raio, é porque Deus está zangado. Se chovia, tinha uma inundação, né? Que São Pedro está zangado, enfim, várias coisas, né? O Deus Sol, pelo desconhecimento do universo, dos astros, das manifestações naturais, das leis da natureza, o homem considerou o sobrenatural e deu o poder, né? Assim, a causa desses fenômenos naturais a Deus, né? Então, esses fenômenos, com o progresso da ciência, o conhecimento das leis da natureza, esses fenômenos deixaram de ser maravilhosos para serem considerados naturais, né? Então, essa compreensão intuitiva que o homem tem da existência de um ser maior, né? Tinha o fenômeno da natureza que ele não compreendia, mas imputava a um Deus, a um ser maior. Isso é intuitivo no homem. Então, o homem tem essa intuição de que existe um Deus, de que o homem vive depois da morte. Isso tudo está no homem há muito tempo, né? Durante todo, né, esses milênios, o homem tem essa consciência. E quando ele não compreende a causa, ele diz ser sobrenatural. A partir do momento que se tem o conhecimento, deixa de ser sobrenatural para ser uma lei da natureza. Então, outrora, o que era maravilhoso, hoje, compreendido, já é natural. E o que hoje parece maravilhoso, no futuro, né, nós veremos que também é uma coisa natural. É errado a religião imputar a Deus as ações dos fenômenos naturais, principalmente como forma de castigo ou até de benesses. Ah, se chove para molhar a minha lavoura, é porque Deus fez isso ou porque Deus fez aquilo. Nós sabemos que Deus, ele prova melhor o seu poder e a sua grandeza por meio do admirável conjunto das suas leis, do que por alguma infração dessas. Então, muitas vezes, os desastres naturais, eles são provocados pela própria ação do homem interferindo na natureza. Isso é uma lei natural. Se há um grande desmatamento, os rios secam,
não é? Se há uma grande poluição, né, entope os bueiros, entope o escoamento da água e tem enchente, né? As barreiras que rompem, as grandes inundações, enfim, muitas ações do homem sobre a terra causam os desastres naturais. Isso é tudo está na lei da natureza. Eu não posso colocar na mão de Deus a responsabilidade dos desastres provocados pelo próprio homem, né? Então, Deus não vai infringir numa ação, numa consequência, né, impedindo, como se fosse para provar sua existência. E muito errado, mais errado ainda, é imputar ao demônio, né, certas ações da natureza. É como se desse ao demônio o mesmo poder de Deus. Então, isso foi colocado muitas vezes pelas religiões por falta de compreensão e entendimento, e até mesmo para manipulação das massas, manipulação das pessoas, né? Então, a religião, ela nada perde na sua autoridade se ela passar os fatos qualificados como miraculosos à origem dos fatos naturais, à ordem dos fatos naturais, ou seja, o que se dizia antigamente ser milagre, né, a igreja reconhecer que não é milagre, que é um fato natural, isso é uma questão de maturidade, né, uma questão de humildade, de inteligência, e ela não perde o seu poder por isso. Muito pelo contrário, as religiões que não acompanham o progresso dos conhecimentos científicos, elas tendem a perder fiéis, porque o homem, no amadurecimento, no seu crescimento, ele busca, através da razão, o entendimento de todas as coisas. E quando ele não encontra ali as suas respostas, ele vai buscar em outro local. Então, se uma religião quer atender os seus fiéis, que ela possa se fundamentar, né, na razão, na lógica e na verdade. O espiritismo, que se funda no conhecimento de leis até agora incompreendida por grande maioria das pessoas, não vem destruir os fatos religiosos. Ele vem, muito pelo contrário, sancioná-los, dando uma explicação racional para atender, né, a essa necessidade humana de compreender as questões. Então, ele vem destruir as falsas consequências que deles foram deduzidas em virtude da ignorância daquelas leis ou de interpretações equivocadas. Então, a ignorância das leis da natureza, ao levar o homem a procurar causas fantásticas para os fenômenos que ele não compreende, é a origem das ideias supersticiosas. Então, a ignorância é que promove essas ideias supersticiosas, fantasiosas, algumas das quais são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. E o conhecimento dessas leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, né? Encaminhando todas as coisas para a realidade e demonstrando com relação a elas o limite do que é possível e do que é impossível. Porque existem os fenômenos espirituais, né? O real, e em cima disso as pessoas também fantasiam e começam a inventar umas outras tantas histórias. E aí, fugindo ao bom senso e à lógica. Então, com isso, a própria comunicação dos espíritos cai no descrédito. Em vez de ser uma coisa pautada na verdade, na lógica, na realidade, ela se descamba para a fantasia, cada um dando explicações mais sem sentido. Então, a grande maioria das pessoas não acreditam nessas comunicações. Mas, em todos os tempos, buscam uma explicação para a existência do mundo invisível. Mas nenhuma foi mais clara e segura quanto as declarações dadas por aqueles que estavam nesse mundo invisível. Então, o Espiritismo, ele veio trazer provas e afastar as manifestações dos espíritos do campo do fantástico e do sobrenatural. Essas ideias, né, que geralmente se faz do espírito, ela torna muitas vezes incompreensível essa comunicação.
por exemplo, como pode o espírito obrar materialmente? Né? A ideia que se tem de espírito é uma coisa impalpável. O espírito, né, fala, o espírito é uma luz. Espírito é uma coisa. Então, como pode o espírito obrar materialmente? Como pode o espírito transferir uma caneca de um lugar para o outro? Como pode o espírito arrastar uma cadeira, abrir uma porta? Então, isso se torna incompreensível, com um certo sentido de lógica, por ignorância, né? Por ignorar, né, como que isso se procede. Então, muitas pessoas não acreditam. Mas o espírito não é uma coisa assim, tão tão perdida, tão nada, né? Tão vazia. O espírito, ele é definido, ele é limitado e circunscrito. O espírito tem uma identidade, é um ser inteligente. Então, o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando ele deixa esse corpo por ocasião da morte, ele não sai dele desprovido de qualquer envoltório, né? Não sai o espírito desprovido, né, de um envoltório que o delimita, né, de certa forma. Num primeiro momento, né, quando o espírito desencarna, ele se sente ainda no corpo, ele ainda acha que aquele corpo lhe pertence, muitas vezes ele tem a impressão de que está no corpo, ele sente as dores do corpo, ele sente ainda se lhe se lhe foi causa do desencarne, as feridas, ou se é uma ferida, né, que teve por longo tempo, uma determinada dor, ele ainda sente isso, pois ele está, né, nesse momento de perturbação. A partir do momento em que ele entende a sua realidade, se sente mais equilibrado, ele não sente mais a necessidade de estar nesse corpo, porque ele já entende que esse corpo não faz mais parte dele. Muito pelo contrário, ele deseja realmente se libertar do corpo, se libertar de todas as impressões desse corpo inútil, desse corpo adoecido. Então, ele experimenta sensações de felicidade, de libertação, né? De poder elevar-se, de poder transpor os espaços, né? Como em sonhos, né? Nós às vezes nos sonhamos que estamos voando, nos sonhamos que estamos, né, libertos, isso às vezes acontece. Então, somos nós espíritos parcialmente libertos do corpo material, experimentando essas sensações que temos quando desencarnados. Mas, entretanto, apesar da falta do corpo, né, comprova que ele tem uma personalidade, que ele tem uma forma, mas não essa forma limitante que o embaraça, atrapalha, mas uma forma mais fluídica. Ele tem a consciência do seu eu, da sua individualidade. E isso mostra que o homem, quando deixa o túmulo, ele leva consigo alguma coisa. Então, por todas essas observações, a gente percebe, né, chega à conclusão de que no homem há 3 componentes: a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente, onde se situa o senso moral; o corpo, que é o envoltório grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certo desígnio da providência; e o perispírito, que é o envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, na ocasião da morte, né, a morte é a desagregação da alma e o perispírito do corpo, que o deixa ficando a alma sempre com o envoltório. Então, na ocasião da morte, quando o homem está encarnado, tem o corpo, o perispírito, né, e o espírito. O perispírito serve de comunicação do espírito ao corpo. Quando desencarna, deixa-se o corpo e a alma segue
sempre com o envoltório do perispírito. O perispírito, mesmo que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, ele não deixa de ser matéria, embora não se pôde até hoje submeter essa matéria a alguma análise, mas é sabido que perispírito é matéria. O perispírito, ele existe durante a vida corpórea, né? Ele é o intermediário, como eu falei, de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e também atua sobre os órgãos do corpo. É como se fosse, materialmente falando, um fio elétrico transmissor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Então, como podemos ver, o pensamento também não é uma coisa assim, sem materialidade, né? Já que o pensamento é transmitido por meio do perispírito, e o perispírito é matéria fluídica. Então, o pensamento é matéria fluídica, porque o espírito, né, que é o ser inteligente, ele, por si só, não é matéria. Ele dá origem ao pensamento, mas para que o pensamento seja transmitido, ele é transmitido através do perispírito, que é matéria. Então, este pensamento também é matéria fluídica, ele se constitui na matéria fluídica, ele recebe a ação da matéria do perispírito. Então, sendo um dos elementos, sendo o perispírito um dos elementos constitutivos do homem, né? O perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, em fenômenos físicos e patológicos. Né? Quando a medicina tiver em conta o elemento espiritual, então abrirão novos horizontes no tratamento de muitas doenças. É porque ainda no nosso tempo, né, a medicina tem, né, faz assim, um estudo maior do corpo material, sem considerar muito, se bem que atualmente algumas vertentes já estão tendo consideração, né, da questão espiritual, mas quando isso estiver mais claro, mais lúcido, né, para o homem, muitas doenças serão eliminadas da face da Terra. Então, né, há dito que o espírito é uma chama, né, uma centelha, como eu falei anteriormente. É o princípio intelectual e moral. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório. Então, o perispírito, ele faz parte integrante do espírito, assim como o corpo faz do homem. Então, o homem, para ser homem, ele tem um corpo, né? Ele tem um corpo. A partir do momento em que ele perde esse corpo, ele passa a ser um espírito. Então, da mesma forma, o espírito é revestido do perispírito sempre. Ele sempre está revestido do perispírito. Né, muitas vezes eu mesma já tive muito esse pensamento de que em algum momento o espírito é só luz, se liberta completamente desse envoltório. Mas não é assim. Em todo o tempo ele tem esse envoltório, se bem que esse envoltório varia pela natureza do espírito. Se for um espírito embrutecido, bem inferior, o seu envoltório é também embrutecido, quase materializado. E quanto o espírito for mais depurado, mais fluídico e leve é esse envoltório. O espírito iluminado, esse envoltório é bastante sutil, bastante leve, mas o espírito sempre tem o seu envoltório, o perispírito. E o perispírito, por ser sutil, ele toma forma de acordo com a vontade do espírito. Então, ele passa por inúmeras metamorfoses. Quando o espírito quer se mostrar para alguém e ele quer ser reconhecido, apesar dele já ter tido muitas encarnações e muitas formas no corpo material, ele vai se mostrar
para aquela pessoa na forma que a pessoa o reconhecerá, né? Na forma em que aquela pessoa conviveu com ele vai reconhecê-lo, se ele deseja ser reconhecido. Muitas vezes, o espírito quer se esconder de obsessores, de companheiros que queiram perturbá-lo, que companheiros que queiram se vingar de alguma coisa. Então, ele busca uma forma que o esconda, até mesmo em forma de animal. Ele, às vezes, se camufla uma forma de animal para não ser reconhecido por algum perseguidor. Às vezes, um espírito mau que quer assustar, ele pode tomar a forma de um monstro, de alguma coisa que queira assustar, como também ele pode tomar a forma de um santo, de um anjo, se quiser abrandar, serenizar um ambiente e acalentar um coração. Então, né, o perispírito, ele toma a forma que o espírito deseja, né, tomar, ele pode se moldar dessa forma. O perispírito, apesar de ser fluídico, ele não deixa de ser matéria. E é sobre a influência dessa matéria que o espírito atua, né? E com a influência de certos médios que fornecem o fluido necessário, né, para as manifestações, o espírito, por exemplo, pode querer apresentar uma parte, né? E através da manipulação dos fluidos com o auxílio de um médium, um espírito pode mostrar apenas a sua mão para realizar alguma tarefa, para fazer algum trabalho, dar alguma manifestação, né? Passar alguma mensagem. Então, já se foi visto apenas uma mão. Essa mão é uma mão viva, é uma mão que pode ser tocada, uma mão que tem calor, ou seja, é uma parte visível de um ser invisível, que seria, né, um espírito. O espírito, ele precisa da matéria para atuar sobre a matéria. Então, ele atua por intermédio do perispírito, né, como o homem atua por intermédio do corpo. O perispírito, ele serve-se do fluido cósmico universal, né, para atuar, assim como nós atuamos sobre o ar. Então, para a gente obter determinados efeitos, o ar, né, ele funciona como esse veículo. Da mesma forma, para o perispírito, é o fluido cósmico universal. Por exemplo, com o ar, nós podemos fazer trabalhos de compressão, de propulsão, dilatação, vibração. Né? Para vocês estarem me ouvindo, né, nós temos um canal para que passe esse som. O ar transmite o som, transmite a luz, né? Da mesma forma que o fluido cósmico universal transmite as mensagens do perispírito, que o espírito quer transmitir, o perispírito manipula para, né, os seus semelhantes, para o homem encarnado. Então, compreendendo dessa forma a ação do espírito sobre a matéria por meio do perispírito, vê-se que é da ordem natural, nada tem de maravilhoso. Então, é muito importante a gente compreender como isso acontece para que não se considere fantástico, maravilhoso, sobrenatural, todos os efeitos, né, da comunicação dos espíritos com o homem. O perispírito, ele é expansível, ele não se limita ao corpo. E é por meio do perispírito que o espírito atua sobre a matéria de diferentes formas. Por meios físicos, né, como a gente já falou, mexendo objetos e tal, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, por todas essas formas que nós já conhecemos ser possível de acontecer. E essas manifestações, elas podem ser espontâneas ou provocadas.
Em todas as épocas ocorreram as comunicações espontâneas, mas o conhecimento para as evocações eram intencionalmente reservadas a poucos, para que fossem utilizadas, né, como poderes ocultos. Então, essas pessoas que conheciam a forma de fazer uma evocação, de se comunicar com o mundo invisível, utilizavam isso, na maior parte das vezes, em benefício próprio, não abrindo para a grande população. E aí surgiram os magos, as feiticeiras, né, os oráculos e todas essas coisas. Alguns, né, trabalhavam para o bem, né, com propostas positivas para os outros que iam lá se consultar, e outros, né, em benefício pessoal. E muitas práticas ridículas de magia contribuíram para o descrédito da comunicação com os espíritos. Então, muitas coisas o homem foi percebendo quanto ridículo era, e aí deixava-se de acreditar em tudo, né, da própria comunicação dos espíritos. Foi a partir de Kardec que essas manifestações começaram a ser estudadas com um caráter científico, né, com seriedade e com uma proposta abrangente, sem o interesse pessoal, né, porque ele, né, esse espírito, né, Leon Denis, veio, encarnou com essa missão, com essa proposta mesmo, né, de realizar esse trabalho. Foi o momento, né, em que Deus escolheu para desmistificar essa questão da comunicação dos espíritos. Então, ele veio com essa proposta de ajudar o povo na Terra a elucidar e a vivenciar o Evangelho do Cristo, né, tão mal interpretado até então, porque muitas questões ainda estavam obscuras e confusas para o homem na Terra. E essa sensação de fantástico, de mágico, de milagre, ainda era muito forte. É verdade, né, que nós já estamos com bastante tempo, razoável, nem tanto tempo, pouco mais de 100 anos, da doutrina espírita. Ela ainda é muito pequena no entendimento da grande maioria das pessoas, mas ela vem ganhando espaço porque o homem carece dessas informações, o homem carece, né, desses esclarecimentos. E o estudo das mesas girantes, do movimento das cestas que escreviam, mostram, né, as experiências com inteligências fora do mundo da matéria, né? Que são inteligências que atuavam sobre esses materiais, né? Que nada tem a ver com o material em si, tanto que eles foram depois, né, eliminados da realização do trabalho, utilizando apenas a mão do médium, um lápis, e muitas vezes nem isso, né? Como as escritas que apareciam independente, né, de qualquer instrumento material para fazer, o espírito fazia, né, por ele mesmo. Então, nós podemos ser gratos nesse momento, porque nós estamos vivendo um tempo de racionalidade, um tempo de bênção por ter a oportunidade de estarmos trabalhando com a doutrina espírita. A providência divina, ela reservou para a nossa época o conhecimento por meio da doutrina espírita, que vem aos poucos desmistificando essas manifestações através da sua doutrina racional e de amor. Então, temos que ser, companheiros, gratos por essa oportunidade. Eu estou muito agradecida de estar aqui com vocês. Obrigada, Átila, obrigada, Lucas. Que nós tenhamos um bom dia, que Jesus possa nos abençoar. Agora eu gostaria de pedir a todos os médios passistas que fechem seus olhos, concentrem para a nossa irradiação.
de pedir um companheiro para colocar a música. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, amor, amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e morremos sim, e vivemos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, Vamos ao verso final. Vamos ao nosso pensamento. Deus,
bondade e amor. Agradecer a Ele por sua misericórdia. Agradecer a Ele pelo seu amparo. Agradecer a Ele a oportunidade que nos dá a cada dia renovar, de nos conhecer. Agradecer a Ele as ferramentas que temos à nossa disposição para poder fazer essa, assim, essa mudança, Senhor, tão necessária a cada um de nós. Agradecemos, Senhor, a vida, pelas famílias, nossos. Agradecemos, Senhor, a unidade que temos com cada um deles e aprendemos com eles também. Agradecemos, Senhor, amigos, filhos, pais, a paciência e tolerância. Que o Senhor possa levar um pouco de luz, de seu amor, para lá, desse terrestre, levando o que necessita nesse momento. Permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Assim seja.